Nesta videoaula, iremos falar sobre filtragem de dados no Calc. Para isso, utilizaremos essa planilha com dados fictícios, onde temos aqui relação de estados, respectivas cidades, população, escolas, habitantes, hospitais, e a relação de habitantes por hospitais e habitantes por escolas. Percebam que a filtragem de dados permite que possamos pegar uma tabela muito grande com muitos dados e, para facilitar essa visualização, possamos selecionar apenas dados específicos, por exemplo, cidades que pertencem ao estado do Rio Grande do Sul. Podemos também combinar critérios de várias das colunas aqui, por exemplo, cidades do Rio Grande do Sul, como já selecionamos, cujo número de escolas seja 2. Se nós voltarmos aqui e mandarmos selecionar exibir todas as escolas, ou melhor, todas as cidades, percebam que não temos aqui exibida toda a planilha original, porque ainda está filtrado com apenas as cidades que têm apenas 2 escolas. Desse modo, precisamos voltar aqui também para a exibição de todos os dados. Agora sim, nós temos a planilha original. Vamos fazer isso desde o início, um passo a passo, com o auxílio dessa planilha número 2, que é basicamente a mesma planilha, porém sem os filtros aplicados ainda. Para podermos aplicar o filtro nessa planilha, vamos selecionar os dados, os quais desejamos filtrar, vir aqui no menu Dados, Filtro, Autofiltro. Essa é a maneira mais fácil de realizar o filtro desses dados. E agora, percebam que surgiu em cada uma das colunas aqui um quadradinho com uma seta, que podemos entrar dados aqui, parâmetros, para realizar a filtragem desses dados. Então aqui, vejamos, vamos filtrar todas as cidades que pertencem ao estado do Rio Grande do Sul. Uma opção diferente que podemos realizar também é a seguinte. Vimos aqui, clicamos na seta e entramos aqui em filtro padrão. Essa opção do filtro padrão permite que nós informemos dados para os parâmetros de pesquisa de uma maneira diferenciada. Por exemplo, aqui nós estamos filtrando as escolas e queremos que o campo escolas, então queremos que sejam apenas os campos onde tem aqui preenchidos com valor maiores que 2. Então vamos selecionar aqui o operador de maior que, valor 2, e vamos dar um OK. Percebam que todos os dados apresentados são de escolas, ou melhor, de cidades que têm mais de 2 escolas. Não existe nenhum campo aqui, nenhuma célula nesta coluna D com valor menor que 2 sendo exibida para nós neste momento. E podemos combinar isso com um filtro de estado, ou qualquer outro filtro que queiramos. Por exemplo, vamos retornar aqui a todas as escolas, porém ainda marcado somente, todas as cidades, porém marcado somente as que têm mais de 2 escolas, e que tenham aqui um número de hospitais maior que 2 também. Então vamos selecionar aqui em hospitais, filtro padrão, e entrar com os dados também aqui no segundo campo, e hospitais. Vamos puxar isso aqui um pouco para cima para facilitar. Hospitais maiores que, então vamos selecionar o operador maior que 2 também. OK. Percebam que agora você tem 2 campos aqui selecionados, mostrando somente cidades que apresentam mais de 2 escolas e mais de 2 hospitais. Isso é muito útil para lidar com planilhas grandes, quando você tem um grande volume de dados, isso facilita muito a visualização desses dados. Podemos procurar por informações específicas, facilitando a criterização disso aí. Vamos retornar a nossa planilha ao estado inicial. E vamos entrar de novo aqui na opção
de filtro padrão. Percebam que aqui aparecem todos os campos que são referentes aos títulos de cada uma dessas colunas aqui. Eu posso selecionar qualquer um deles, independente de qual das opções aqui, qual dos quadradinhos eu tenha clicado. E aqui eu vou selecionar então, por exemplo, a população. Percebam também que eu tenho diversos operadores aqui. Operador de igualdade, que vai fazer com que eu selecione que me apresentem dados que sejam iguais a um determinado valor, por exemplo, iguais a 2, iguais a 2000 ou qualquer outro valor. Menor que, apenas dados menores, inferiores a um determinado valor. Maior que, dados superiores a um determinado valor. Menor ou igual, maior ou igual, diferente, maior, menor, maior e menor percentual. Além disso, existem outras opções avançadas aqui que podem ser utilizadas também. Para aprender mais sobre isso, nós podemos consultar aqui no botão Ajuda uma documentação bem detalhada explicando cada uma dessas opções, cada uma delas e sua utilização, certo? Além disso, nós podemos utilizar aqui a pesquisa em outros conteúdos dentro do Calc. É muito importante que saibamos utilizar essa ferramenta de ajuda e para conhecer melhor. Sempre que tivermos alguma dúvida sobre como funciona determinada opção, determinada ferramenta, nós entramos lá na ajuda e pesquisamos sobre o seu funcionamento. E com isso nós encerramos a nossa videoaula sobre filtros no Calc.